Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para fazer o nosso já tradicional Ações para Ficar de Olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e, claro, aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembrando, trago aqui informações do mercado e também do nosso setor de análise e deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Vamos direto aqui para os principais informações, política e economia brasileira e global. Tivemos uma semana bastante movimentada. O Banco Central Europeu iniciou o ciclo aí de corte de juros, cortando a taxa por lá em 0,25 ponto percentual. Tivemos boas notícias vindo da China, né? A atividade de serviço acelerou, a indústria cresceu bem no trimestre, né? A melhor alta nos últimos 2 anos. Aqui no Brasil tivemos a atividade industrial ainda mostrando fraqueza, caindo 0,5% em abril, e o PIB crescendo 0,8% no primeiro TRI de 2024, dentro do esperado, né? No final da semana tivemos o payroll, né, que talvez seja um dos principais indicadores econômicos globais, mostrando mais vagas de trabalho criadas nos Estados Unidos. Apesar dessa criação de vagas acima do esperado, quando a gente destrincha um pouco o dado, a gente entende ainda que a economia americana deve estar chegando próximo a um pico aí de crescimento e esperamos, né, a indicação do Fed para corte de juros ainda no primeiro semestre de 2024, né? Inclusive, nessa semana nós temos decisão de juros lá nos Estados Unidos, expectativa de manutenção dos juros, né? E, além disso, teremos também dados de inflação ao consumidor, que é um item bastante importante. Dois dados sendo revelados na quarta-feira. E aqui no Brasil, IPCA de maio, a gente entende também que a inflação deve continuar se mostrando acomodada aqui no Brasil. Em relação ao mercado, né, pessoal, mais uma semana de baixa do Ibovespa, 1,1%, no ano já cai 10%, IDIV caiu 1%, o índice de small caps 1,4%, o dólar subiu bem, o que ajudou o SP em reais a subir bem também, já está com alta aí de 23% no ano. Lembrando, né, pessoal, quem é nosso cliente sabe que para a gente é fundamental ter essa diversificação no exterior, pensar globalmente, buscar as melhores alternativas, e com isso a gente tem uma dependência menor da economia local e as carteiras e estratégias costumam performar bem acima da média, né? Então, mesmo com toda essa instabilidade do mercado, a gente está super tranquilo em relação ao nosso posicionamento, tanto no curto prazo quanto com uma visão mais de longo prazo, né? O dólar já sobe quase 10% no ano, o IFIX caiu 0,7%, sobe 1,4% em 2024, o Bitcoin subiu quase 5% na semana em 2024, sobe quase 74%, né? 73,7%. Tendo uma visão mais gráfica aqui dos principais indicadores, começando com o QBTC, que é o ETF de Bitcoin, a gente poderia colocar o Bitcoin aqui, próximo a romper essa resistência, é possível que o preço continue subindo, caso tenhamos esse rompimento. No curto prazo, sem tendência, médio e longo prazo, aqui tendência de alta para o Bitcoin. O Ibovespa perdeu a casa ali dos 121 mil pontos, agora graficamente, né, o ponto mais próximo ali, a não ser que o Ibovespa trace algum novo suporte, alguma coisa nesse sentido, é na casa dos 113 mil pontos, tendência de baixa do Ibovespa de curto e médio prazos. O dólar rompeu aquela casa dos 5,25, né, que vinha trabalhando já desde 2022, 2023, já tinha batido ano passado, bateu algumas vezes aqui nos últimos meses e dessa vez rompeu, né? A gente tem essa região aqui mais próxima na casa dos 5,50 e depois 5,80, tendência de alta do dólar no médio e no curto prazo. E aqui o IVVB, que poderia ser o nosso SP em reais, continua sua tendência de alta, rompeu ali a resistência, tendência de alta de médio e curto prazos aqui para os ativos americanos em reais, tá? Voltando aqui para os destaques, né, pessoal, quero deixar aqui na descrição do vídeo o relatório da melhor small cap da Bolsa, atualizado já com os dados trimestrais. Baixem aí que vale a pena. Uma barganha de uma empresa que, inclusive, tem a receita dela dolarizada, tá? Vindo aqui para os destaques da última semana, algumas ações aqui com boa queda, né? O caso de Aeris caiu quase 15,7%, né? O Grid 12,3%,
nada novo relativo às empresas, né? A gente tem perspectivas negativas para as duas empresas, especialmente para a Aeris, que tem vários vídeos no canal, inclusive, comentando sobre a questão da empresa, apesar de ter potencial, não conseguiu entregar, ainda está nessa possibilidade de trocar o controle da empresa, enfim, né? Continua sua tendência de baixa. Temos aqui a Estapar, né, pessoal? Pode ser que essa questão, né, deles terem falado que não vão pagar danos, né, relacionados àqueles veículos estacionados especialmente no aeroporto de Porto Alegre, né, possivelmente isso vai ser judicializado, enfim, não deve ser um valor astronômico, mas pode ser que isso tenha ajudado a impactar de forma negativa as ações, e aqui duas empresas que vêm já nos últimos anos aí divulgando resultados ruins, nada novo também, Gafisa e Casas Bahia 9% e 8,32% de baixa. Entre os destaques de alta, a Ambipar, né, que anunciou um guidance bastante otimista, uma recompra de ações gigantesca, quase 30% das ações. Eu fiz um vídeo falando sobre a Ambipar Local Web, né, a gente entende ainda que é um pouco cedo para se animar com a Ambipar, mas realmente foram boas notícias anunciadas aí pela empresa. E tivemos NVIDIA, né, pessoal, que já tinha divulgado excelentes resultados e até foi puxada por outras notícias do setor, né? A Taiwan Semicondutores, que é outra empresa que a gente gosta demais, teve um aumento aí de 30% nas vendas em maio, tá? Então, o que acontece? Esses segmentos são segmentos que a gente acompanha bem de perto, a gente tem, inclusive, algumas recomendações no setor, e é um setor que os investidores não sabem interpretar, né? O pessoal olha lá, tá caro, né? E, na verdade, não é assim, até porque, principalmente depois de 2020, o setor mudou demais, e as perspectivas, né, em relação à questão de inteligência artificial, vendas online e tudo mais, são absurdamente maiores, né? Tanto que a gente está surfando todo esse movimento aí da NVIDIA, por exemplo, né? Então é importante que o investidor abra a cabeça. Às vezes o investidor brasileiro fica com esse ranço, vamos dizer assim, eu não quero investir no exterior e não sei o quê. O negócio é ganhar dinheiro, pessoal. Se é para ganhar dinheiro com estoque, com BDR, com ações na Índia, na China, na Antártida, na Conchinchina, sinceramente, não importa, né? Então a gente tem que aproveitar as melhores oportunidades, e segmentos como de tecnologia, as empresas estão muito bem, elas geram muito caixa, elas dão muito dinheiro, então é muito exagero aí o pessoal que não conhece as empresas reiteradamente dizendo que são bolhas e tudo mais, né? É importante que vocês seguem por quem entende dos negócios, como é o nosso caso aqui, né? Tanto que a gente vem aproveitando essas tendências aí nos últimos anos. Temos aqui a Coinbase, que é uma exchange, né? Também acaba se beneficiando da alta aí do Ethereum, da alta do Bitcoin recentemente. A Embraer, né, pessoal, que é um dos destaques de alta do Ibovespa esse ano, anunciando boas notícias, né, com a venda aí de mais de 750 milhões de dólares em aviões para a empresa aérea estatal do México, né, Mexicana Aviação, e a Apple, né, que já tinha divulgado números muito fortes de venda na China. A Apple é outro exemplo que eu já comentei algumas vezes. A Apple vai parar de crescer, subiu 30% as vendas. Então a gente continua com uma perspectiva positiva, e são empresas que, como o caso da Apple, tem um contingente enorme de clientes que pode sim a empresa se beneficiar com a venda de outros produtos. E além disso, né, a gente já vem comentando há bastante tempo sobre esse movimento que nós vamos ter nos próximos anos de crescimento global, que vai ser puxado de longe, né, por China e Índia, principalmente classe média, e depois Estados Unidos. Então, quando a gente olha a classe média, produtos da Apple, por exemplo, NVIDIA e Taiwan se beneficiam disso diretamente, tá? Em relação a dividendos, né, pessoal, temos aqui alguns ativos com Datacom, né? Vai receber esses dividendos quem dormir com as ações da Datacom para a DataX. Dia 11 aqui, Banco do Brasil, Petrobras, são dois pagamentos diferentes, né? Vai ficar a Datacom é a mesma, dia 13, Banco do Brasil, Bradesco, dia 17, Unibanco, Itaú, dia 20, dia 1º de agosto, Caixa, e a Aura, que anunciou esse dividendo gordo aqui, né, quase 4% de yield. A Aura é outro caso, é outra empresa bem redondinha, mas que tinha divulgado guidances muito otimistas, a empresa entregou abaixo do guidance, ainda assim ela divulgou resultados muito bons, né? Inclusive, nós fizemos uma comparação da Aura com outras mineradoras júniors, né, com pelo menos 30 dessas mineradoras, ela foi a que mais pagou dividendos, foi a que divulgou mais resultados. Então a gente entende que o mercado exagerou nos últimos anos
em relação à Aura, né? E ela está num momento excelente, o ouro subindo. Ela tem cobre, mas é 20% só da receita cobre, 80% ouro. Operacionalmente, os últimos trimestres foram os melhores da história da empresa e melhorando a receita, os custos estão bem controlados, vai melhorar na última linha e possivelmente a gente vai ter mais pagamentos de dividendos como esse aqui, que foi fantástico, anunciado pela Aura na última semana. Em relação a mais destaques, né, pessoal, nós tivemos a CEMIG anunciando um plano de demissão voluntária. O objetivo da empresa é economizar em torno de 100 milhões de reais. E nós tivemos algumas perguntas sobre como é que tinha ficado aquela questão de federalização da CEMIG. O que nós achamos, pessoal? Que isso é muito mais, aparentemente, é como colocar o bode na sala, né, para daqui a um pouco a empresa ter mais facilidade para vender ativos como a Taesa, né, tomar decisões como essa de plano de demissão voluntária, apesar que isso aqui depende exclusivamente do conselho de administração da empresa, porque o processo de federalização seria bem estranho, né? Até porque a gente não tem hoje um modelo bem definido de como isso funcionaria e a gente não entende que seria positivo nem para a empresa, muito menos principalmente para o estado de Minas, né? E outras regiões onde a CEMIG atua. A CEMIG é uma das principais empresas de energia do Brasil, mas a gente continua acreditando não em privatização, mas sim na continuidade de venda de ativos, como eu falei aí no caso da Taesa nos próximos anos. Falando em energia, a Alupar fechou mais um negócio fora do Brasil. Eles ganharam um leilão no Chile para 2 projetos de infraestrutura elétrica, investimentos na casa de 150 milhões de dólares, e é interessante esse movimento da Alupar. Ela é uma empresa que talvez hoje, junto com o Engie, são as empresas que têm as melhores gestões, vamos dizer assim, no segmento de energia, né, muito focada nessa questão de transmissão, que é o grande filé do mercado, e ela vem fazendo esse movimento que é bem diferenciado em relação às outras empresas, de ter ativos fora do Brasil também, né? Além desses no Chile tem Peru e também na Colômbia. Apesar de ser uma representatividade pequena em termos de RAP, a gente acha que é bacana em termos de diversificação. Já a Petrobras, né, pessoal, anunciou que foi aprovada, né, a reativação da fábrica de fertilizantes Araucária no estado do Paraná, que estava desativada desde 2020. A gente não entende que seja um movimento positivo, né, e o nosso grande receio é que a Petrobras volte a fazer aqueles investimentos que não focam nos principais negócios da empresa, acaba desfocando, né, mais uma vez aí se cogitou Petrobras ficar com a parte da Novonor na Braskem, enfim, que não são os negócios principais da Petrobras, né, tanto que a empresa não vinha mais focando em coisas muito diferentes, né, do que essa parte de refino, extração, produção, enfim, nos últimos anos, e a gente tem receio que isso acabe, que a empresa acabe perdendo foco, né, e principalmente investindo onde não vale a pena investir. Então a gente classifica como negativa essa notícia, mesmo que seja um valor aparentemente pequeno, né, mas indica esse caminho que a gente já vem falando desde aí da mudança de governo no Brasil. Claro, já, o governo do PT ficou claro, né, para eles desde o início que a Petrobras iria voltar a investir de uma forma mais pesada, né? E tivemos aqui Cruzeiro do Sul, não é um ativo que a gente fala muito a respeito dele, mas que anunciou um negócio interessante. Eles fizeram a compra do Centro de Ensino Superior Pinhais, no estado do Paraná, né, localizado na cidade de Pinhais, e eles têm 154 vagas, para o curso de medicina, que é o curso que vale a pena quando a gente fala em educação, né, porque ele tem muita margem, né, eles não pagaram caro e, além disso, não prejudica a questão da alavancagem da empresa. Então, quem gosta do setor de educação, vale a pena ficar de olho no Cruzeiro do Sul, que é uma empresa que tem uma situação muito diferenciada em termos de alavancagem, principalmente quando a gente compara com Cogna e também com a Edux, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, né? Tem ali a parte das assinaturas, a consultoria, os resultados. A gente sempre deixa tudo atualizado de todas as nossas estratégias, os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente, independente e também com melhor atendimento. Por isso, dúvidas, as informações aqui na descrição também. Mandem um e-mail. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!